Antes de nos colocarmos em oração, pare um instante, respire fundo e permita que Deus fale primeiro ao seu coração. Faça deste momento uma pausa sagrada. Desligue o ruído por alguns segundos, feche os olhos e traga sua mente para a presença do Senhor. A Escritura nos lembra: como pensa o homem em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Essa verdade nos chama a atenção para o mundo secreto dos nossos pensamentos. Ali onde nascem medos, esperanças, julgamentos e sonhos. Você já considerou com honestidade o que ocupa seu pensamento ao longo do dia? Muitas vezes acreditamos que lutar contra situações externas é o mais difícil, porém, a maior batalha acontece internamente. Pensamentos repetidos criam hábitos, hábitos constroem identidades. Seja uma lembrança que dói, uma expectativa que paralisa ou uma voz que sussurra, você não dá conta. Tudo isso molda a maneira como você vê a vida, as pessoas e até o próprio Deus. A boa notícia é que não somos prisioneiros dessas ideias. Em Cristo, recebemos poder para renovar a mente e escolher onde fixar o olhar. Nem sempre controlamos o que aparece, mas podemos escolher o que cultivar. Hoje, convido você a começar a observar gentilmente seus pensamentos, sem vergonha, simplesmente reconhecendo o que surge. Permita que a luz da palavra penetre o lugar onde a dúvida insiste em morar. Desde o instante em que você desperta pela manhã, sua mente já começa a trabalhar. Talvez venha à lembrança uma conversa que ainda dói, uma preocupação com o futuro ou a longa lista de tarefas que o dia exige, mesmo em meio às atividades mais simples. Preparar o café, arrumar a casa, abrir o celular. Pensamentos surgem e se entrelaçam. É assim que fomos criados. Nossa mente nunca descansa completamente. Mas a questão central é: que tipo de pensamentos você tem permitido habitar em seu interior? Há ideias que alimentam sua alma, trazendo paz e esperança. E há aquelas que minam sua confiança, sugam sua alegria e distorcem a verdade de Deus. Muitas vezes, a luta não está no diagnóstico médico, nas dificuldades financeiras ou nos conflitos familiares. Está dentro da mente. São as vozes silenciosas que dizem: você não é suficiente, Deus não se importa, nada vai mudar. Essas vozes, se não forem confrontadas, criam raízes profundas, formam padrões de comportamento, moldam expectativas e podem até limitar a sua fé. Mas o Senhor não o chamou para viver aprisionado em mentiras. Pelo contrário, Ele deseja renovar sua mente, libertar seus pensamentos e conduzi-lo à verdadeira paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus nos orienta claramente: pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Esse verbo pensar não é passivo. Ele significa decidir, escolher, direcionar de forma consciente. Em outras palavras, não somos reféns dos pensamentos que batem à porta da nossa mente. Você tem autoridade em Cristo para decidir quais deles podem entrar e permanecer. É como se sua mente fosse uma casa. Muitos visitantes chegam, alguns trazem paz, outros carregam medo, ansiedade, lembranças de dor ou até ilusões perigosas. Você não controla quem toca a campainha, mas pode escolher quem convidar para sentar-se à mesa. Essa escolha muda o rumo de cada dia. Quando você decide meditar na verdade de Deus, sua vida se alinha ao céu. Mas, quando alimenta as mentiras de medo, vergonha ou desânimo, é como regar sementes que sufocam sua alegria. É por isso que o Senhor nos chama a vigiar e a renovar continuamente nossa mente. Não se trata apenas de um exercício psicológico, é um ato espiritual. Então, pergunte a si mesmo: quais pensamentos você tem alimentado? Eles aproximam você de Deus ou o afastam da sua presença?
A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 10, 4, 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que sua mente é um campo de batalha espiritual. Não é apenas uma questão de disciplina mental ou força de vontade. Há uma guerra acontecendo, e nessa guerra, Deus já nos deu armas poderosas: a sua palavra, o seu espírito e a sua verdade. Quando o inimigo sussurra, você não vale nada, a Escritura responde, você é maravilhosamente criado por Deus. Salmo 139, 14. Quando a ansiedade grita, isso nunca vai mudar, o Senhor declara, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. E quando a culpa insiste, você nunca será livre, Jesus proclama, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Quando o inimigo sussurra, você não vale nada, a Escritura responde, você é maravilhosamente criado por Deus. Salmo 139, 14. Quando a ansiedade grita, isso nunca vai mudar, o Senhor declara, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. E quando a culpa insiste, você nunca será livre, Jesus proclama, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Talvez você perceba que muitos dos seus maiores conflitos não estão fora, mas dentro de você. São os pensamentos que dizem que nunca será suficiente, que Deus se esqueceu de você, ou que o futuro é incerto demais para ter esperança. Esses pensamentos, quando repetidos, tornam-se padrões, e padrões se transformam em fortalezas. Mas o Espírito Santo está pronto para ajudá-lo a quebrar esses ciclos. Ele é aquele que traz à luz o que estava escondido e revela a diferença entre o que é verdade e o que é mentira. Ele mostra quando você está se apoiando no medo em vez da fé, quando se esconde na vergonha em vez de caminhar na liberdade ou quando tenta controlar situações que o Senhor já prometeu cuidar. A boa notícia é que você não está sozinho nessa luta. Deus não apenas vê suas batalhas internas, mas também caminha ao seu lado em cada uma delas. Ele não o condena pelos pensamentos que o afligem. Pelo contrário, ele o chama a render sua mente e descansar em sua paz. O convite de Jesus é claro. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ele é capaz de silenciar as vozes da dúvida e renovar sua esperança, mesmo nos dias em que parece impossível acreditar. Quando você começa a entregar seus pensamentos ao Senhor, algo poderoso acontece. Sua mente deixa de ser um espaço de confusão e passa a se tornar um lugar de adoração. Cada pensamento alinhado à verdade de Cristo se transforma em um altar invisível, um ambiente onde a paz de Deus reina, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Pergunte a si mesmo, que tipo de alimento tenho dado à minha mente? Pois aquilo que você alimenta é o que cresce. Se você nutre sua mente apenas com preocupações, notícias ruins ou lembranças dolorosas, será a ansiedade que florescerá. Mas se você a nutre com a palavra, com louvor, com promessas eternas, será a fé que se fortalecerá. É por isso que a renovação da mente não é algo ocasional, mas diário. Cada manhã é uma nova oportunidade de escolher: vou deixar meus pensamentos me conduzirem ao medo ou vou guiá-los à esperança em Cristo? Vou permitir que velhas feridas ditem meu presente ou vou abrir espaço para o Deus que faz novas todas as coisas? A transformação começa dentro de você. Quando sua mente é restaurada, sua visão muda, suas decisões se alinham ao propósito divino e até seus relacionamentos são impactados. Porque quando você pensa segundo a verdade de Deus, você começa a viver segundo ela também. A oração é uma chave poderosa para esse processo de transformação da mente.
Quando você abre seu coração diante de Deus e entrega até mesmo os pensamentos mais ocultos, Ele começa a agir de maneira sobrenatural. Nada é pequeno demais para apresentar ao Senhor. As preocupações repetitivas, os medos que voltam sempre, a autocrítica dura ou até mesmo os sonhos que parecem distantes. Jesus não rejeita seus pensamentos confusos. Ele o convida a levá-los até Ele. A cada vez que você declara, Senhor, eu coloco isso em tuas mãos, você está dando espaço para que a paz dele ocupe o lugar da ansiedade. É assim que sua mente começa a ser protegida pela promessa de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não se trata de fingir que os problemas não existem, mas de mudar o foco. Em vez de olhar constantemente para as dificuldades, você escolhe olhar para aquele que é maior do que qualquer dificuldade. Esse é o segredo. Quanto mais sua mente se volta para Cristo, menos espaço sobra para as mentiras do inimigo. Hoje faça um exercício espiritual. Quando um pensamento de medo aparecer, declare em voz alta uma promessa de Deus. Quando a dúvida surgir, responda com fé. Essa prática simples, mas poderosa, vai fortalecer sua mente dia após dia. O Espírito Santo é o grande consolador que habita em nós. Ele não apenas nos ensina, mas também nos lembra das palavras de Jesus quando mais precisamos. Quantas vezes, no meio de uma noite de preocupação, surge de repente em sua mente um versículo que você ouviu na infância ou um louvor que cantou dias atrás? Isso não é acaso. É o próprio Espírito Santo sussurrando vida em meio à tempestade. Ele tem o poder de transformar sua mente em um jardim fértil, onde florescem pensamentos de esperança, coragem, humildade e amor. Quando pensamentos amargos surgirem, peça ao Espírito que ensine o perdão. Quando a ansiedade tentar dominar, clame por paz. Quando o orgulho se levantar, permita que ele o revista de humildade. Quando a desesperança quiser reinar, peça que ele reacenda a chama da fé. A cada oração sincera, o Espírito Santo substitui as sombras da mente por luz. Ele remove palavras duras que você repete contra si mesmo e coloca no lugar declarações de vida. Ele purifica a forma como você enxerga a si, os outros e até o próprio Deus. Deixe que o Espírito Santo seja o hóspede principal da sua mente. Não como alguém que visita de vez em quando, mas como aquele que mora e organiza cada espaço, tornando sua mente um templo vivo para a presença de Deus. Todos nós carregamos memórias, frustrações e até feridas que insistem em voltar à nossa mente. Algumas delas vêm em forma de lembranças dolorosas. Outras aparecem como dúvidas silenciosas ou expectativas frustradas. O inimigo tenta usar essas brechas para nos manter presos em ciclos de culpa, medo e incredulidade. Mas hoje o Senhor lhe faz um convite. Entregue até mesmo os pensamentos que você não consegue compreender totalmente. Entregue as lembranças que ainda doem, os planos que parecem distantes, os medos que você nunca compartilhou com ninguém. Deus não o julga por lutar em silêncio. Pelo contrário, Ele o acolhe e caminha ao seu lado em cada batalha. O salmista declarou em Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Mesmo quando sua mente vagueia em meio às sombras, o bom pastor o conduz de volta às águas tranquilas. Ele não o abandona no meio da confusão. Ele o guia em amor até que a paz seja restaurada. Faça hoje uma declaração de fé. Jesus, eu entrego a Ti minha mente e meus pensamentos. Tu és o guardião da minha paz e o Senhor do meu coração. Ao proclamar isso, você dá ao Espírito Santo o lugar de autoridade para renovar sua maneira de pensar. A jornada de renovar a mente é contínua. Como Romanos 12:2 declara,
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que cada dia é uma oportunidade de alinhar seus pensamentos ao coração do Pai. Não basta apenas falar de fé em público, enquanto em silêncio se é consumido pelo medo. Não basta cantar louvores e, ao mesmo tempo, viver tentando controlar tudo sozinho. O Senhor deseja que sua mente seja estável, firme, íntegra, o reflexo do Deus que você professa seguir. Hoje, escolha confiar até naquilo que não entende. Entregue ao Senhor os pensamentos confusos, as memórias que ainda machucam, as expectativas que teme declarar em voz alta. Ele conhece cada detalhe de sua mente e, mesmo assim, o ama profundamente. Sua paz é maior que sua insegurança, sua graça é mais forte que sua dúvida. Declare junto comigo: Senhor, Tu és o guardião da minha mente, o filtro dos meus pensamentos e a fonte da minha paz. Que cada ideia, cada decisão e cada desejo em meu coração sejam para a Tua glória. Assim, sua vida interior se tornará testemunho visível do poder transformador de Cristo. Se essa mensagem final abençoou você, escreva nos comentários: Amém, eu recebo.